Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus em tudo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Compartilha comigo, meus irmãos, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Glória a Deus. Irmãos, quem achou, diga glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, amados irmãos, sedes firmes e constantes. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra firme tem uma grande representação e um amplo significado, mas em primeira instância, ela traz para nós a ideia de que estar firme é quando a sua estrutura ela não está fragilizada, quando a sua estrutura não se abala com os ataques ou qualquer outra situação que venha de encontro àquilo que está firme. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, a Bíblia nos mostra homens que foram firmes, homens que foram constantes, e eu posso também substituir a palavra firme por uma palavra chamada inabalável, porque a palavra firme significa aquilo que não se abala mediante as situações. E nessa noite eu quero pregar para pessoas que estão aqui vivendo debaixo de ataques, vivendo debaixo de situações difíceis, mas que porventura tem se mantido a sua estrutura inabalável. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, ela me dá inúmeros homens a qual se manteram firmes mediante os ataques. Mas a primeira situação, a primeira instância, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando eu olho um homem que ainda jovem se manteve firme mediante ataques, mas também havia um projeto, havia um propósito, havia algo sobre a vida dele, e esse algo era sonhos. A Bíblia diz que Israel amava todos os seus filhos, mas havia um a qual ele amava mais do que todos os seus filhos, e este era por nome de Yosef, ou também chamado de José. José é um jovem de cerca de 17 anos, a qual Deus, em meio a todos os seus irmãos, escolheu ele para lhe dar projetos, escolheu ele para lhe dar sonhos. E a Bíblia vem nos dizer que certa feita José tem um sonho, e eu não sei em qual horário, qual período do dia, ele reúne sua família, ele reúne seus irmãos, e naquele momento ele começa a dizer: olha, eu tenho um sonho para passar para vocês, eu tenho um sonho que vocês precisam ouvir. E quando eles estão ouvindo José, José começa a dizer: ei, eu sonhei que todos nós estávamos no campo, atando os molhos, e de repente o meu molho estava caído, mas vocês vinham e se inclinavam com seus molhos perante mim, e o meu molho que estava caído ficava em pé. Os seus irmãos começaram ali uma confusão dentro da casa. Rubem, o mais velho, falou: calma aí, José, fica tranquilo, você está chegando agora, você é o mais novo, como é que pode você que está chegando agora achar que você vai conseguir no campo pegar feixes de trigo, molhos de trigo mais pesado do que os meus? Ora, talvez Judá falou: calma aí, José, você é mais magrinho, você é muito novo, nós temos mais experiência no campo.
Então, José, abaixa a bola, em outras palavras, fica calmo, fica tranquilo, porque você tem muito que trabalhar para chegar no nosso nível. Mas eles não entenderam que aquele sonho não era um sonho natural, mas aquele sonho era uma promessa. Aquele sonho era aquilo que Deus prometeu para José e sua família. Eu quero dizer para vocês que o Deus que prometeu para José, Ele também está aqui nessa noite, porque quando a Bíblia nos fala de campo, fala aqui em local de trabalho. Quando a Bíblia fala de molho de trigo, feixe de trigo, está falando da renda da família, está falando da vida lucrativa da família. Ora, Deus está dizendo para os sonhadores que estão aqui nessa noite, talvez você entrou aqui nessa noite igual José, o seu molho de trigo está caído, mas eu estou colocando o seu molho de pé, a sua empresa de pé, a sua vida financeira de pé. Eu sou o Deus do ouro e da prata, eu sou o Deus que te sustento, e eu sou o Deus que te abençoo. Mas a Bíblia vem nos dizer que Deus, Ele resolve dar um outro sonho para José, porque as palavras dos seus irmãos vieram de encontro a ele como palavras negativas. A pior coisa que tem é você ouvir não uma palavra de derrota de alguém lá de fora, mas você ouvir uma palavra de derrota de alguém de dentro da sua casa. Não tem coisa pior. Então Deus resolve dar um outro sonho para José, e quando Deus dá outro sonho para José, Ele toma a mesma atitude. Ele reúne seus irmãos e fala para eles: olha, eu tenho outro sonho, peço que vocês ouçam aquilo que eu tenho sonhado. Quando seus irmãos começaram a ouvir ele, e já começou a zombaria dentro da casa, e dizer: fala, sonhador, diga para nós o teu sonho, sonhador, conte para nós o teu sonho. Aí ele começa a dizer: essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Ali começou a risada dentro de casa, ali começou a zombaria dentro da casa, todo mundo começou a zombar dele, até o pai e a mãe disseram para ele: mas também nós, José, teremos que também se dobrar para você. Ora, José ficou calado, José ficou em silêncio, porque tem momento que a melhor resposta que nós devemos dar é o silêncio. Deus está mandando dizer para você: aquieta o teu coração, guarda a tua mão, porque a boca de Deus e a mão de Deus é mais forte do que a tua. É Ele que te justifica, é Ele que te exalta, é Ele que te apresenta, é Ele que te honra. Não se preocupe, fique em silêncio, apenas ore, porque o teu Deus é quem peleja por você. Ei, os irmãos de José não entenderam o sonho a qual ele sonhou. Sabe por quê? Porque o primeiro sonho, quando José sonhou, ele sonhou com as coisas terrenas, ele sonhou com o campo, ele sonhou com o trigo, ele sonhou com aquilo que era fácil e natural de acontecer, molhos de trigo se dobrarem para ele. Mas no segundo sonho, ele não sonhou com algo natural, mas ele sonhou com as coisas espirituais, ao ponto que o segundo sonho não fala de terra, mas o segundo sonho fala de céu. O primeiro sonho fala de molho de trigo, mas o segundo sonho fala sobre sol, a lua e as 11 estrelas. Ei, a Bíblia diz que o sol e a lua e as 11 estrelas se dobraram para José. Eu nunca vi nem o sol e a lua juntos, senão no eclipse, se moverem. Ou seja, Deus estava mostrando para José, quando o sol e a lua estavam se dobrando para ele, era porque aquilo que era impossível de acontecer na vida espiritual dele, iria começar a acontecer. Deus manda eu dizer para a igreja de Bom Retiro: ei, eu quero dizer para aquilo que é espiritual e sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida. Passa-se alguns momentos, e o texto vem nos dizer que José vai querer saber aonde estão os teus irmãos, amando do seu pai. E quando ele encontra os seus irmãos pegam e lançam ele na cova. Da cova arranca a túnica dele, mancha no sangue do cabrito, vende José para os ismaelitas, e ali levam a túnica para dentro de Israel, as terras de Israel, mostrando para todo mundo que para por ali para ver aonde que aquele homem estava, porque não estava com eles. A túnica estava manchada. Quando Jacó viu a túnica, ali os irmãos falaram: você conhece essa túnica? O pai falou: sim, eu conheço, foi eu que fiz com as minhas próprias mãos.
mãos. Aonde está meu filho? Os irmãos mentindo disse, talvez foi comido por uma besta fera do deserto. Ali, irmão, Jacó se humilha, chora, ele começa a se compadecer, porque a pior dor que o ser humano pode sentir é a dor da perda. Você pode perder dinheiro, você pode perder carro, você pode perder empresa, você pode perder bens materiais, mas quando você perde alguém que você ama, é a pior coisa que tem. Então valorize essa pessoa que está do seu lado, valorize teu esposo, valorize a tua família, valorize teus filhos, valorize a tua igreja, porque depois que perde não adianta mais nada. Jacó sente a dor da perda, mas o que me chama a atenção é que José foi vendido para os ismaelitas nas terras de Canaã, ele estava dado como morto, mas indo para o Egito, a promessa, o sonho ainda estava vivo. Ora, quando José chega no Egito, novamente ele é vendido para Potifar, e quando José é vendido para Potifar, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e a esposa de Potifar dá em cima de José todos os dias, deita-te comigo José, deita-te comigo José, mas ele não se corrompia, porque ele sabia que existia uma promessa de Deus, existia um sonho de Deus para a vida dele. Olha, certa feita quando ele vai trabalhar na casa de Potifar, ela agarra José pela capa e fala, deita-te comigo. Ele não se deita com ela, ele foge, ela dá um grito dentro da casa, os guardas chegam, ela fala, aquele hebreu tentou abusar de mim. Pegam José, lança ele na prisão, mesmo sendo inocente. O período de prisão de José foi um período onde ele podia murmurar, foi um período onde ele podia reclamar, foi um período onde ele podia questionar a Deus. Mas quando eu olho para José, eu vejo um homem firme, eu vejo um homem constante, eu vejo um homem inabalável. Como assim, Gabriel? Ele tinha tudo para pecar, ali não tinha seus irmãos, ali não tinha o seu pai, ali não tinha sua mãe. Ei, mas uma coisa eu quero dizer para você, quando José se viu diante da tentação, ele sabia que o sonho dele era maior do que a cama do Egito. Eu vim aqui para te dizer que a promessa que é sobre a sua vida é melhor do que a cama de Potifar, a promessa que é sobre a sua vida é melhor do que os pratos do Egito. Ei, quando José, ele se encontra numa situação aonde parecia caótica, onde que parecia que nada iria mudar, ali, meus irmãos, a Bíblia diz que vem um copeiro e um padeiro do palácio e vão para a mesma cela de José. Eles dormem na mesma cela e naquela noite eles sonham. Pela manhã um conta o sonho para o outro e José fica ali só ouvindo, e quando pensa que não, eles falam, talvez você conheça alguém que possa interpretar. Ele falou assim, não, eu sei que Deus pode interpretar, e se vocês quiserem, ele vai dar interpretação para mim. Eu vou falar para vocês, até na prisão ele não se limitava a dar lugar para Deus, porque tem gente que só permite ser usado por Deus quando está no período de bênção, mas José não, independente da condição que eu venha estar, isso eu não vou me limitar, me desgastar para o meu rei, para o Senhor dos senhores, para o Senhor dos exércitos. Naquele momento, tudo aquilo que José falou aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro voltou para o palácio. O padeiro morreu e o copeiro voltou para o palácio. A Bíblia nos diz que José faz um pedido para o copeiro: por favor, lembra-te de mim quando estiver perante Faraó. Naquele momento o copeiro fala: fica tranquilo, eu vou lembrar sim. Mas passa 2 anos e o copeiro não se lembra de José. Sabe o que é isso? Quando Deus quer te abençoar, não é que as pessoas se esquecem de você, não é que as pessoas te abandonam, não, é porque a glória dele ele não divide com ninguém, a glória dele ele não divide com ninguém. E tem momentos que Deus ele não usa recursos humanos, tem momentos que Deus ele usa recursos sobrenaturais. Depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. José é chamado porque o copeiro falou dele. José interpreta um sonho e fala: vai vir um período de fartura e um período de escassez. Faraó vê que não tem nenhum homem sábio e capacitado igual José para poder administrar o reino. Então ele coloca José como governador do Egito. Vem o período da fartura, ele vem e amplia toda a questão agrícola do Egito e estoca trigo. Mas quando vem a escassez, ele tem trigo para vender para todos os povos vizinhos e fazer
fazer o Egito virar uma potência, ao ponto que os seus irmãos também vão para o Egito para comprar trigo. Mas quando José, ele vê seus irmãos na fila para poder comprar o trigo, para poder comprar o alimento, ele lembra automaticamente de tudo aquilo que ele passou. Ele lembra da cova, ele lembra da traição, ele lembra que foi vendido. Ele entra para dentro de uma câmara e dá um grito aonde todo o Egito ouve, as escrituras diz. Mas quando ele volta, ele enxuga as lágrimas e fala: calma aí, independente do mal que eles me fizeram, eles ainda são meus irmãos. E ele diz para os seus irmãos: ei, eu vim aqui para dizer para vocês, vocês não estão me reconhecendo não, nós não sabemos quem é você. Eu sou José, aquele que estava dado como morto, mas está vivo. O que é isso, Gabriel? José disse para os seus irmãos: talvez para vocês falaram que eu estava morto, mas a promessa, o sonho de Deus ainda está vivo. Por que você está me dizendo isso, Gabriel? Porque no período da honra de José, Deus deu uma família para ele, Deus deu um cargo dentro do Egito para ele, Deus deu 2 filhos para ele, um por nome de Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição, e deu outro filho por nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de toda a luta na cara de meu pai. Não entendi, Gabriel, o que você está querendo dizer? Quem se mantém firme na presença de Deus vive os sonhos e as promessas. Quem se mantém firme na presença de Deus vive os sonhos e as promessas. Eu vim aqui para te dizer que Satanás está doidinho para fazer você murmurar, para fazer você questionar, para fazer você voltar para trás. Mas Deus está falando para você: nessa noite eu estou te dando força, nessa noite estou te dando autoridade para você viver teus sonhos, para você viver a promessa que Deus tem para você. Que é isso, Gabriel? Deus está dizendo: nada vai abalar os teus sonhos. Enquanto você se permanecer firme, nada vai abalar os teus sonhos. Mas a Bíblia diz de um certo homem, a qual um dos mais cabedais, se não o mais cabedal, o mais sábio dentre todos os apóstolos, o apóstolo Paulo, homem instruído, homem preparado, um gigante, um grande missionário, um leão entre os missionários. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele respirava ameaças e mortes quando ele não era convertido, e perseguia os cristãos, ao ponto que ele pediu cartas para buscar os cristãos que estavam em Damasco, e no caminho de Damasco teve encontro com Cristo, aonde os seus olhos físicos ficaram cegos, mas Deus abriu os seus olhos espirituais, e a partir dali nasceu uma linda chamada missionária. O apóstolo Paulo, meus irmãos, depois que se converteu, foi 3 anos aprendendo com Cristo ressurreto na Arábia, e depois juntou-se quase 14 anos de ensinamento para ele poder se levantar como um grande apóstolo. O apóstolo Paulo, ele viaja junto com Barnabé, junto com Silas e junto com João Marcos, a chegar a um ponto da viagem que Barnabé e João Marcos, eles vão para Chipre, e Silas e Paulo, eles vão à cidade da Síria, à cidade da Cilícia, confirmando as igrejas de Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na região de Derbe, na região de Listra, Paulo conhece um jovem por nome de Timóteo. Paulo, ele se compadece daquele jovem, prega para ele, Timóteo se converte, e a partir daquele momento ele começa a discipular a Timóteo. Timóteo começa a ser formado a um grande obreiro, um grande pastor, e começa a viajar com Paulo nas viagens missionárias. Timóteo vai para Jerusalém com Paulo, Timóteo vai para Roma com Paulo, Timóteo vai para a Galácia com Paulo. Mas quando chega em Éfeso, Paulo, Silas e Timóteo, Paulo deixa Timóteo tomando conta da igreja que está em Éfeso, e vai junto com Silas rumo caminho à segunda viagem missionária. Mas a Bíblia diz que quando Paulo e Silas chega na cidade de Filipe, a Bíblia vem nos dizer que Paulo, ele prega para uma mulher que era vendedora de púrpura, por nome de Lídia. Essa mulher leva Paulo e Silas para sua casa, ali a casa inteira se converte ao evangelho. Quando depois essa mulher insiste para que Paulo e Silas fiquem em sua casa, se hospedem em sua casa, Paulo e Silas se hospedem na casa de Lídia.
Lídia, mas o que me chama a atenção é que por todos os dias Paulo e Silas subiam para ir para a oração. Ei, coisa boa é orar. Paulo e Silas subiam todo dia para a oração, e uma jovem escrava, ei, ela gritava dizendo para todo mundo ouvir: estes homens são servos do Deus Altíssimo e pregam o evangelho do reino. Aquilo incomodava Paulo, a chegar a um ponto que num dia Paulo ele se vira para trás, ele revoltado lhe disse: em nome de Jesus, saia dela. Aquela jovem era liberta. A partir daquele momento, os senhores daquela jovem, a qual ela era escrava, pega Paulo e Silas e leva para os magistrados. Os magistrados veem a fúria do povo e ali manda rasgar as vestes de Paulo e Silas. Os magistrados manda Paulo e Silas serem açoitados. Os magistrados entregam Paulo e Silas para o carcereiro e fala para eles: guarde este homem muito bem, para que ele não venha fugir. Ora, Paulo e Silas foi usado por Deus para libertar aquela jovem de demônios que ela vinha adivinhando na vida das pessoas, mas eles não receberam aplausos, eles não receberam mérito, não receberam diploma, não receberam nenhum elogio, porque infelizmente tem um povo dentro da igreja hoje em dia muito mal acostumado, quer fazer para as pessoas ver, quer fazer para o nome estar no cartaz, quer fazer para ser elogiado, quer fazer para ter mérito. Não, eles faziam a obra de Deus, é porque eles realmente amavam a obra de Deus. Mas ainda tem remanescentes que também amam a obra de Deus, igualmente a Paulo e Silas. Mas quando Paulo e Silas, meu irmão, eles estão indo para a prisão, a Bíblia diz que quando eles estão dentro da prisão, o carcereiro coloca algemas neles e também tronco em seus pés. Os troncos no pés de Paulo e Silas não deixavam eles se ajoelhar, não deixavam eles deitar, não deixavam eles sentar. Eles tinham que permanecer a noite inteira em pé, e qualquer movimento doeria os seus tornozelos e suas canelas. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, quando talvez os presos que estavam lá, todos dormindo, por volta da meia-noite, ouviu-se um barulho, e não foi um barulho de grito de dor, não foi um barulho de murmuração, mas Paulo e Silas começam a cantar um hino. Enquanto um cantava, o outro orava. Enquanto um orava, outro cantava. O que é isso, Gabriel? A humilhação não abalou Silas e Paulo. Ei, rasgaram suas vestes e açoitaram Silas e Paulo, mas isso não abalaram eles. Ei, lançaram eles no cárcere, algemaram ele, colocaram um tronco em seus pés, mas isso não abalaram eles. Paulo e Silas permaneceram inabalável. Quando Deus, Ele olha para Paulo e Silas na terra e vê que as coisas da terra não abalaram esses homens, Deus fala: calma aí, já que as coisas da terra não te abalaram, agora o céu vai abalar as coisas da terra. A Bíblia diz que Deus manda um terremoto a ponto de abalar a terra. Abalou o chão, abalou as celas, abriu as portas da prisão, ao ponto que Paulo e Silas viram todo aquele mover de Deus abalando tudo ao redor deles, mas eles permaneceram inabaláveis. Não entendi. Você não tem noção do poder da sua adoração e da tua oração. A tua oração e a tua adoração tem o poder de abalar as estruturas da terra. Eu não sei qual hino que Paulo e Silas cantou, mas eu imagino que talvez foi o Salmo de número 46. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem, ainda que se perturbem os montes e se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra o santuário de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada.
Não entendi, Gabriel. Eu vou te explicar. Sabe por que a tua família está de pé? É porque Deus está no meio dela, ela não será abalada. Sabe por que o teu ministério está de pé? É porque Deus está no meio dele e não será abalado. Sabe por que tua vida financeira, tua empresa está de pé? É porque Deus está no meio e não será abalado. Sabe por que teu casamento está de pé? É porque Deus está no meio, não será abalado. Eu vim aqui dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Ei, o Covid-19, a quarentena pode abalar o Brasil, mas você não. O Senhor está no meio da sua vida. A economia pode ser abalada, a bolsa de valores pode ser abalada, os hospitais lotados podem ser abalados, até as mídias sociais pode abalar as multidões, mas você não será abalado. Você não será abalada. A presença de Deus te faz inabalável no meio das dificuldades. Que é isso, Gabriel? Que é isso, Gabriel? As tentações não vão te abalar, o desemprego não vão te abalar. Ei, as provocações do diabo não vai te abalar. Ei, as afrontas não vão te abalar. Nada vai te abalar. É porque Deus está no meio da sua vida. Deus está no meio da sua vida. Enquanto Deus estiver no meio da sua vida, nada será abalado. Calabachando orebalai. O maior exemplo de pessoa inabalável é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem que passou pelos piores ataques. Jesus Cristo passou por ataques que vinham querer afrontar tua moral, afrontar sua personalidade, afrontar sua carne, e mesmo assim ele permaneceu inabalável. A Bíblia diz que tentaram confundir a Jesus, trazendo uma mulher pega no ato de adultério, e falaram para ele: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, ela merece o quê? Para ele julgar a causa dela e se complicar com tuas palavras. Jesus Cristo calmamente, ele não se abalou. Ele, como homem, ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A notícia de morte chegou para Jesus. Ei, mestre, o teu amigo Lázaro está enfermo. E Jesus sabia que naquele momento Lázaro estava morrendo. Ele disse para os seus discípulos: vamos até Betânia. O meu amigo está dormindo e ele precisa ser acordado. Ele sabia que o seu amigo estava morto, mas mesmo assim ele não se abalou. O que me chama a atenção é que até nos últimos momentos de Cristo, ele se mostrou como um homem inabalável. No dia em que Cristo, ele foi traído, ele reuniu os discípulos, tomou o pão, tomou o cálice, e tendo cantado um hino, adorou a Deus, subiu para o Monte das Oliveiras. Com um beijo do traidor foi identificado por Judas, e mesmo assim ele não se abalou. Foi açoitado, foi julgado, e mesmo assim foi levado como uma ovelha muda para o matadouro, mas ele não se abalou. Que é isso, Gabriel? O propósito de Deus não pode ser abalado. O propósito de Deus não pode ser abalado. Cristo, mesmo nos seus piores momentos, ele sentiu a dor da traição. Cristo, nos seus piores momentos, ele sentiu as chicotadas. Cristo, nos seus piores momentos, ele viu a fúria dos fariseus. Cristo, nos seus piores momentos, mesmo assim, ele não deixou o propósito ser abalado. As dores que você vem a sentir nesse momento são dores momentâneas, mas o propósito de Deus na sua vida é eterno. O que é o propósito, Gabriel? O propósito é o céu. O propósito é o céu. Tudo que você está passando aqui na terra é momentâneo, mas o céu é eterno. O céu é eterno. Que é isso, Gabriel?
O propósito é maior do que as provações que você está passando. O propósito que Deus tem para você é maior do que as provações que você está passando. Com a permissão dos pastores, fique de pé. Aleluias. Aleluias. O Espírito de Deus me trouxe essa mensagem no meu coração essa madrugada, para dizer para você que está aqui nessa noite: os teus sonhos não vão ser abalados. Ei, o teu ministério não vai ser abalado. O propósito que Deus tem na sua vida não vai ser abalado. Permaneça, continue constante. Permaneça, continue constante. Tudo que o diabo quer é fazer você voltar para trás, mas Deus está dizendo: se você permanecer, você vai viver teus sonhos. Se você permanecer, você vai viver a plenitude do teu ministério. Se você permanecer, você vai viver o propósito. Você vai viver o propósito. Você vai viver o propósito que Deus tem para você. Estamos vivendo num tempo em que muitos têm deixado o propósito por um momento. Tem trocado o propósito por um momento. Gabriel, o que isso significa? São pessoas que não valorizam aquilo que Deus colocou na mão dela. São pessoas que não valorizam o projeto que Deus tem. A Bíblia diz que Sansão, Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto, nazireu de Deus, mas Sansão preferiu largar o propósito, e escolheu o momento. Sansão preferiu as filistias do que as mulheres de Israel. Tem gente que larga o propósito por um momento. Deus está dizendo para você: o propósito é maior do que o momento. O propósito de Deus na tua vida vale mais do que um momento. Eu encerro essa mensagem aqui para dizer para você que eu estou pregando para pessoas aqui inabaláveis. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão vivendo momentos de ataques. Ataques na vida profissional, ataques na vida familiar, ataques na vida financeira, ataques na sua vida sentimental, ataques na sua vida conjugal. Mas eu vim dizer para você que nenhum ataque sobre a sua vida é maior do que o propósito. O propósito te faz inabalável em meio aos ataques. O diabo vai trazer ataques para te colocar em depressão. O diabo vai tentar trazer ataques para te desmotivar. O diabo vai tentar trazer ataques para te colocar em situações constrangedoras. Mas se você permanecer fiel em meio aos ataques, se você permanecer firme em meio aos ataques, e a firmeza não depende de Deus, depende de você. Suportar a prova não depende de Deus, depende de você. Existe um ataque que a igreja tem sofrido constantemente. E qual ataque que é esse, Gabriel? O ataque do comodismo. Aonde estamos vivendo momentos que esta igreja tem deixado a essência da simplicidade do evangelho, e largado o primeiro amor. Mas Cristo ressurreto, Ele vem dizer para a igreja de Éfeso: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.
Eu conheço a tua caridade, eu conheço o teu trabalho, eu conheço o teu esforço. Eu sei quem é você, mas eu sei que você tem deixado o teu primeiro amor. O que é isso, Gabriel? Eu amo pregar diante de uma banda maravilhosa como essa, mas ainda eu também amo pregar e ouvir pregadores que não são cabedais, que não falam grego, não falam hebraico, não tem teologia, mas eu sinto Deus na simplicidade da mensagem deles. Eu amo ouvir louvores de pessoas que cantam tremendamente bem, mas eu ainda choro quando eu ouço a voz trêmula de uma senhorinha cantando o hino da harpa. Aleluia! Querebachúria. É os ataques contra a vida espiritual que tem feito nós deixarmos o primeiro amor. Porque hoje em dia a igreja está muito aparatável, conformada. Por quê, Gabriel? Porque em alguns lugares por aí, aqui não. Maior é quem estaciona o melhor carro na frente da igreja. Maior é quem tem o maior cargo dentro da igreja. Mas na igreja de Deus, empresário é ovelha, juiz é ovelha, promotor é ovelha, empregado é ovelha, e Ele é o Senhor dos senhores. Ataques que vêm contra o nosso ego. Mas Cristo disse: se vocês permanecerem firmes e constantes, eu quero que vocês permaneçam inabaláveis mediante os ataques. Eu não posso convidar você para vir aqui na frente, mas da onde você está, abre as suas mãos, eu quero orar por você. Calabachando Orebaraia. Essa noite aqui eu estou pregando para pessoas que estão vivendo momentos debaixo de ataques. Eu estou pregando para pessoas que estão vivendo momentos de ataques. E eu já vou dizendo, tem pessoas que estão na internet aí, você está ouvindo essa mensagem, você está vivendo momentos debaixo de ataques. Calabachando Orebaraia. E o maior ataque contra a tua vida é tentar tirar você da presença de Deus, é tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Eu vim aqui na autoridade do Espírito de Deus para te dizer, você que está aqui nessa noite, e que talvez algum ataque na sua vida fez você se afastar dos caminhos do Senhor, da onde você está, dá um sinal assim com as tuas mãos. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está aqui nessa noite, dá um sinal com as tuas mãos. Você que sofreu ataques que fizeram você se afastar da presença de Deus, se você está aqui hoje, dá um sinal, porque o Deus que te ama, o Deus que vai de encontro a você, o Deus que enfrenta tudo por você, aquele que é inabalável está aqui, calabachando Orebaraia, para te fortalecer em meio aos ataques. Glória a Deus. Se tiver alguém na internet que porventura você não é cristão, você está afastado dos caminhos do Senhor, você pode também dizer aí, hashtag, eu aceito Jesus, eu quero Jesus. Você que está debaixo de ataques, o teu Deus hoje te dá fortalecimento, te faz inabalável em meio aos ataques. Abre as tuas mãos, você que está aqui. Aleluias. Glória a Deus. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que têm enfrentado momentos de dificuldade, momentos de ataque em todas as áreas da vida deles, em todas as áreas da vida delas. Ataques na área financeira, ataques na área matrimonial, ataques na vida familiar, ataques na vida acadêmica, ataques na vida ministerial. Momentos de ataques, ó Pai. Mas Pai, a unção que havia sobre José, a unção que havia sobre Paulo, a autoridade que havia sobre Cristo, que fez eles inabaláveis em meio aos ataques da vida, eu quero declarar: faça a tua igreja inabalável em meio aos ataques. Faça a tua igreja inabalável.
em meio aos ataques. Faça a tua igreja inabalável. Em meio aos ataques, eu declaro uma unção de renovo, eu declaro uma unção de autoridade, eu declaro uma unção de fortalecimento para a tua igreja, mesmo em meio aos ataques da vida. Eu declaro uma unção de poder e autoridade em meio aos ataques da vida. Candore Baraia, Candore Bachúria, Candore Baraia, Candore Bachúria. Ser fortalecido e fortalecida em meio aos ataques da vida. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Que as palmas louvem o nome do Senhor.